dentro dessa dinâmica aqui do que foi falado e tudo, eu vou falar assim que eu acho que vocês estão muito bem representados. Eu acho que talvez até nós nem precisaríamos estarmos aqui, porque tem Franci, Marlindo e Everaldo já tem um currículo bastante extenso para falar sobre participação popular, sobre orçamento participativo. Então Marlindo foi conselheiro, depois virou articulador. Franci até está de novo concorrendo a conselheiro, não sei se Everaldo vai concorrer de novo a conselheiro, então não sei, mas então eles têm experiência suficiente para conversar com vocês sobre o papel qual é o papel do conselho. Mas que a gente vai trazer um pouco das nossas experiências e também do que o necessário que os conselheiros saibam para poder também atuar, porque muitas vezes o conselheiro, como disse o Télio, tem que ter direito, tem os deveres, mas muitas vezes a gente fica engessado. E aí entra naquela questão que Marlindo falou aqui também, Everaldo falou, Júnior também falou, da questão das angústias, de não ter uma resposta. Porque a gente quando a gente vai participar de uma ferramenta dessas, a gente vai naquela coisa assim, vamos realizar tudo para ontem, né? A gente quer resposta e às vezes nem sempre a gente tem aquela resposta de imediato. E aí isso estava às vezes gerando um pouquinho de frustração. Mas como disse Marlindo, não sai hoje, mas sai amanhã. E Franci deu o depoimento tranquilo aqui do que foi a luta pelo Hospital Metropolitano, né? De ir lutar, pautar várias vezes e conseguiu realizar, que conseguisse construir o Hospital Metropolitano, certo? Então é insistência mesmo, é insistência, não desistência, viu? Então é isso que principalmente o conselho é esse, é insistir, o papel do conselheiro é isso, certo? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui um pouquinho do contexto geral, como é que funciona, bem superficialmente, por questão do tempo também, de como funcionam as estruturas, né, do Estado em si. Então, Poder Executivo, né, da União, no caso, quem compõe é o presidente, o vice-presidente e os ministros. No caso dos estados, é o governador, os governadores, vice-governadores e secretários estaduais. Do Distrito Federal, mesma coisa, o governador, vice-governador do Distrito Federal e secretários distritais. E dos municípios, é os prefeitos, vice-prefeitos e os secretários municipais. Ou seja, a base dessa pirâmide é o que está mais contato direto também com a população, e que também vai estar dialogando com os articuladores e também dialogando com os conselheiros, certo? Então, só para esse entendimento dessa função aí. Poder Legislativo, a mesma coisa. Tem, da União é o Congresso Nacional, o Senado é composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados, ou seja, senadores e deputados federais. Nos estados a gente tem a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais. E aqui eu vou fazer uma pausa para você, para fazer essa provocação. Vocês, a gente provocou aqui o ano passado, no Marlindo estava presente na reunião, que a gente provocou, que é uma provocação que a gente já fazia lá no Rio Grande do Sul, que foi o seguinte, que os deputados que democratizem as suas emendas. Porque muitas vezes o deputado chega, independente de ser deputado estadual ou deputado federal, ele chega e diz o seguinte: aqui tem emenda parlamentar dos vereadores? Não. Então provoquem para que os vereadores também democratizem as suas emendas. Por quê? Porque muitas vezes o vereador, um exemplo, a minha emenda é para colocar um bueiro em determinada rua. Tudo bem, é necessário, mas será que depende se a comunidade realmente, naquele momento, é o bueiro que é necessário? Então, primeiro dialoguem com os vereadores, dialoguem com os seus deputados estaduais, dialoguem com os seus deputados federais, para provocar, pelo menos, debater onde será destinado aquelas emendas. Ou seja, já vão começar a democratizar também as emendas dos deputados. Não só a emenda do Executivo, mas as emendas parlamentares. Certo? Pode começar, todos nós tivemos nossos candidatos estaduais, nossos candidatos a federais, inclusive até os senadores. A gente tem que pautar eles e dizer, a nossa emenda, a gente queria uma emenda lá para o hospital, para a escola, ou para a associação X. Vamos democratizar isso aí também, certo? Então é uma provocação, uma ideia que eu já deixo para vocês, já martelando e conversando, e fazer essa provocação com os seus representantes, certo? Bom,
Continuando. Do Distrito Federal, a mesma coisa, só troca o nome, né? Que nos estados é Assembleia Legislativa, no Distrito Federal é Câmara Legislativa. E nos estados, deputados estaduais, no Distrito Federal, deputados distritais. E o que cabe a nós, nos municípios, a base de tudo, é a Câmara Municipal com os vereadores. Eu vou passar a parte do judiciário por enquanto. Bom, aí a pergunta é, toda essa estrutura está ali, é a seguinte, a grande pergunta é, como que sustenta isso, né? Porque a gente acaba sabendo que é de impostos, mas aí, como é que dá essa dinâmica para sustentar tudo isso? Então, vem o que seria o dinheiro, né? O dinheiro que é um ente público, ele é composto, esse dinheiro público, ele é procedente de impostos, taxas e contribuições, obrigatórios, né? Que todo cidadão paga, já vem embutido, o imposto ele já vai vir embutido, um exemplo, o ICMS já vem embutido na própria compra que o cidadão faz, ou seja, o cidadão não pode negar, muitas vezes, em alguns casos, alguns comerciantes só negam, mas o cidadão mesmo não pode negar, porque aquilo já está embutido ali, certo? Então, e esse dinheiro, ele deve ser revertido, né, em benefício para a sociedade, porque o Estado não é um gerador ele só gera a demanda, ele não, certo? Então, o que é o tributo, né? O tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor, cujo valor nela possa exprimir, ou que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei ou cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, e esses tributos, aí como se divide em taxas, impostos e contribuições, que esses são os que formam o dinheiro público, né? Taxa. Taxa é um tributo que tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia ou utilização efetiva e potencial de serviço público específico e divisível. São recolhimentos que o contribuinte paga pela utilização do serviço do poder público, como, por exemplo, para emissão de documentos, RG e CPF e para licenciamento anual de veículos. Isso é uma taxa que todos sabem, principalmente quem tem veículo, sabe que tem que pagar as taxas para poder... e esse dinheiro que é recolhido, ele vai voltar de uma outra forma, ou seja, para melhorar a prestação do serviço, no caso, por exemplo, de um licenciamento de carro, ele vai voltar para melhorar o serviço de atendimento, ou também pode ser investido, se for debatido democraticamente também, para que seja canalizado para outras funções. Exemplos de taxa. A taxa da coleta de lixo, coleta de esgoto, para emissão de RG, CPF, CNH, taxa judiciária, taxa de licenciamento de veículos, taxa de pagar um cartório, entre outros que se encaixarem. Então, como eu disse, toda essa parte que é arrecadada, ela vai voltar, de alguma forma, ela vai voltar para o cidadão em forma de serviço, certo? Então, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ela serve para abastecer os cofres públicos, para manter o compromisso e funcionamento dos seus setores, são utilizados para financiar serviços de utilidade pública como educação, saúde e segurança. É considerado o tributo mais importante, pois incide independente da vontade do contribuinte. É aquilo que a gente está falando, o imposto, por exemplo, o nome já diz tudo, ele é imposto, vem de cima para baixo, não tem, a gente vai ter que pagar e aceitar, né? Porque é diferente da taxa. Taxa é óbvio, você tem que pagar para ter o serviço. Mas tem muitos carros, bom exemplo, vou falar uma coisa, mas é verdade. Tem muitos carros que o pessoal está anos e anos sem pagar as taxas nem as multas, nem as taxas, e anda com o veículo, sem problema nenhum. Agora, você até pode andar tranquilamente. Já o imposto não, o imposto, como eu falei antes, já vem embutido na sua compra, né? No caso do ICMS. Então, exemplos de impostos. Imposto sobre propriedade de veículo automotor, né, que é o IPVA, o IPTU, né, o ICMS, no caso da industrialização, os IPIs, né, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, que é os impostos sobre operações financeiras. Contribuição. Existem as contribuições de melhoria, que é um tributo cobrado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Mas é um tributo pouco usual. E existem as contribuições normais, que são tributos com designação determinada para financiar demandas específicas. Ou seja, essas contribuições, elas são, digamos que é um caso extra, né, em relação ao imposto e a questão de taxas. Porque ela vai ser, quando você vai precisar quando você vai, seria uma taxa extra, né? Eu me corrigi aqui, Thiago, contribuição é uma taxa extra, seria, né? É uma taxa extra além dos impostos, né? E é opcional, exato. Então, a palavra era essa que estava me fugindo aqui. Então, ela pode ser, mas muitas vezes ela é usada ou não também pelo poder público, né? Certo? São exemplos de contribuições. Contribuição sindical, contribuição destinada à iluminação pública, outorga onerosa, contribuição de financiamento da Seguridade Social e contribuição social sobre lucro líquido. Então, aí como disse o Thiago, a contribuição sindical, ela foi recentemente que ela foi tirada, desobrigada a questão da contribuição sindical. Aí todo trabalhador, até então, acho que uns 4, 5 anos, obrigatoriamente ele já tinha que recolher, já vinha recolhido do seu salário a contribuição sindical, aí foi retirado tinha retirado a obrigação. E aí com isso, qual foi a lógica disso na época? Foi para meio que desmobilizar os sindicatos, as representações de classe. Ou seja, para que na realidade sim. E aí entra quase que o sindicato é quase que um conselho, né? Assim como o conselho cobra do gestor, vai cobrar, os sindicatos vão cobrar as melhorias, as representações para a sua categoria, certo? Então, a quem se destina essa arrecadação que a gente falou, entre taxas, impostos, contribuições? Na União, isso aí corresponde a 60%, ou seja, é o imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre operações financeiras, o imposto de renda de pessoa física, e o imposto de renda de pessoa jurídica, o COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, o PIS/PASEP, Programa de Integração Social, o contribuição social sobre lucro líquido, INSS, imposto para a previdência, e isso é que muitas vezes as pessoas acabam não contribuindo, ou o patrão em si não contribui, não arrecada, e isso vai incidir lá futuramente na questão da aposentadoria do trabalhador, certo? Então é uma coisa que tem que sempre ter muito cuidado assim e manter, a gente tem que estar sempre cobrando essa questão do INSS, da arrecadação. Tem o Imposto Territorial Rural, CIR, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, certo? No Estado, a arrecadação, os tributos correspondem a 28%, ou seja, ICMS, IPVA, Imposto sobre a Transmissão Causa Morte e Doação, e as taxas estaduais, que aí entra aquelas de Detran, que nós falamos, e outras tantas mais, certo? No município, 6% é o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, a taxa de coleta de lixo, a outorga onerosa, contribuição da iluminação pública e outras taxas municipais. Vou pular essa parte aqui. Então, a gente faz uma provocação, né? Em sua casa, responda as seguintes questões. Qual ano daí a gente poderia passar depois? O pessoal já pensa mentalmente aí. Então, qual o ano de fundação do meu município? Ele foi fundado em que período histórico? Identifique pelo menos 2 serviços federais presentes no seu município, 2 estaduais e 2 municipais. Por que a gente faz essa provocação? Para a pessoa também já fazer o link de onde está vindo, para onde está sendo aplicado aqueles tributos, aquelas arrecadações, certo? Então, aí volta, ó. Quantos e quais tributos federais você já pagou esse ano? Para a gente vai analisar o que a gente contribuir
para o orçamento público, né, em forma de tributos, certo? Então, da mesma maneira, tem quantos tributos, quantos e quais tributos federais a gente pagou, da mesma forma os estaduais, municipais, certo? Em síntese é isso. A ideia foi que vocês façam essa leitura e pensem depois para ver assim, ó, o que eu arrecado. E essas últimas perguntas não nem vale, porque teria que ter impresso para você fazer uma avaliação do processo. Mas a provocativa, digamos, é até aqui, tributos municipais, que é para vocês pensarem assim, o que a gente arrecada e o que retorna para nós, certo? E esse retorno, que é o que vai prevalecer aqui no caso do município, né, secretário? Que é a questão seguinte que é o que vocês vão discutir quando entrar as plenárias do orçamento participativo, e aí vocês depois, após plenária, também vão discutir, enquanto conselheiros, é vocês que vão dar praticamente, o pessoal falou que é o prefeito que vai dar a caneta final, mas aí Franci vai me ajudar também, né, Franci? Mas na realidade, muitas vezes, o prefeito até pode dar a canetada final, mas ele vai, por isso ele já vai dizer assim, ó, ele vai ouvir o conselho do orçamento participativo, e o conselho é o colegiado que vai dizer, ó, prioridade é essa, porque nem sempre, acho que é muito raro, muito distoante, o Thiago pode confirmar também, dizer assim, ó, do que foi definido pelo conselho, o prefeito dizer, não é isso no momento, porque o conselho é o que está na base, o conselho é o poder mais forte. Então, se o prefeito, né, então, é muito raro acontecer de destoar, né, talvez só por uma necessidade, uma emergência, uma urgência, que tenha que desviar, assim, não foi para o conselho decidiu isso, essa obra, mas um exemplo, deu uma enchente, deu uma chuva, uma ponte, foi necessário construir uma ponte, aí o prefeito vai ter que canalizar porque foi uma emergência, mas não é exato, porque daí talvez, mas que na realidade assim, literalmente o prefeito vai ouvir para bater o martelo mesmo, para assinar com a canetinha lá, vai prevalecer muitas vezes o que o conselho definiu. Então, para nós, está se reunindo também não dá prioridade na nossa demanda nascida da própria comunidade, a gente vai, por exemplo, se for para criar um conselho, um orçamento, e a gente ouvir as comunidades, sabendo que não vai poder fazer tudo. Sim. Mas temos que ver a demanda de maior necessidade, aí se for para a gente estar perdendo tempo, saindo, deixando as nossas obrigações, oferecendo o melhor, e no final a gente não fez a evolução, não fez tudo, é melhor participar, né? Aqui com o objetivo de construir, então, aproximar a comunidade junto da gestão, a gestão junto da comunidade. Então, nesse contexto, vou usar o exemplo do Estado, né, França, que a gente atua mais. Por exemplo, assim, vai para as audiências, se define as prioridades, aí, após a audiência, a gente chama os conselheiros, aí os conselheiros fazem um filtro daquelas demandas. Aí, como o conselheiro é o que está lá na ponta, é o que está lá é o pé no barro mesmo, é o que está nas comunidades, o conselheiro vai dizer assim, ó, por exemplo, reforma de uma escola. Definiu-se, vamos exemplo, o principal eixo da primeira região, no caso João Pessoa e região metropolitana, que engloba aqui a região a micro de Sapé. Se definiu o primeiro ponto, primeira temática, o principal, educação. Ponto, saiu educação. Construção e reforma de escola, certo? Ponto. Chegou para nós lá na secretaria. Aí nós vamos chamar os conselheiros vão se reunir e vão dizer assim, ó, bom, na primeira região, aí, por exemplo, pessoal que é de Sapé, ou aqui da micro-região de Sapé, ó, Riachão tem uma escola caindo, ela tem urgência dessa obra. Então, por exemplo, mas aí é uma reforma, então precisa o quê? Reforma. Já em Pitimbu, vou dar um exemplo bem prático. Pitimbu, é necessário que construam uma escola. Porque Pitimbu só tem uma escola estadual no centro da cidade. E aí, por exemplo, a comunidade Acaú fica a 11 quilômetros do centro. E é uma comunidade mais populosa do que a própria sede do município. E lá não tem uma escola estadual lá. Então, é necessário que o governo faça uma escola lá em Acaú. Da mesma maneira, aí vai ter uma outra coisa. Aí o conselheiro que vão dizer, mas o que é a prioridade? Aí antes de chegar, passando do Conde, na divisa de Conde com Pitimbu, já começa ali, literalmente são 11 assentamentos rurais, um ligado no outro.
E aí eles estão pedindo também uma escola uma escola do campo, uma escola rural, a escola estadual. Aí o que acontece? Quem vai dizer isso? Os conselheiros que vão dizer, o que é prioridade? É uma escola rural para os assentamentos, ou a escola de AKU? Então, quem está na ponta, aí volta, os conselheiros é que vão decidir, certo? Então, ele não é que ele não vá ser inútil o trabalho dele, porque eles dizem assim, os conselheiros decidiram primeiro, eles vão pensar a prioridade, entendeu? É os conselheiros que vão dizer qual é a prioridade naquele momento. É a reforma da escola, é a construção. Então esse é o papel principal dos conselheiros. Porque, como eu disse, o prefeito, ele vai assinar, ele vai executar. Mas quando eu falei ali, a maioria, eu acho que é muito raro o prefeito não ouvir e não acatar o que foi decidido pelos conselheiros. É claro que isso também vai demandar, por isso que vim falar para vocês entenderem um pouco da forma da arrecadação. Que muitas vezes a gente quer, nós enquanto conselheiros, nós queremos, óbvio, a gente quer tudo para ontem, porque a gente tem necessidade de estrada, tem necessidade de escola, de mil obras, de abastecimento, de estrada, e o que acontece? Só que o limite orçamentário do município tem um limite orçamentário para investimento. Então ele vai, que muitas vezes naquele ano, por exemplo, o limite do orçamento do município não contempla a construção de uma escola, porque ele não mantém o suficiente. Então não adianta ele começar a obra e aquela obra se estender por 1 ano, 2 anos. Então ele tem que também então sempre, né, secretário, o prefeito, óbvio, quando começa, ele vai expor qual é a previsão orçamentária daquele ano, e aí para que vocês possam também, a partir dali, ouvirem e discutir e debater quais as prioridades do município. Entendido? Porque nós temos o conselho regional, a gente tem o conselho regional e o conselho estadual. Eu creio que no município, por ser menor, acho que todo conselho, não precisa ter um corpo menor, não sei, é uma sugestão, não sei como é que ficou formado. Eu acho que não tem necessidade de você criar um conselho, tipo um conselho regional, para dialogar. Fica todo o conselho dialogando direto com os articuladores e com a secretaria. Eu não sei, é porque entra uma outra dinâmica, né? Você teria que ter um conselho regional, que aí seria, né, de cada, sei lá, porque não foi fracionado o município de forma regional, né? Não foi fracionado, teria que ser fracionado para o conselho regional para se criar o conselho municipal. Aí para ser equivalente ao estado, que é o que você está perguntando. Então, como até então não foi fracionado, eu acho que quando se chamar para discutir, para ver as prioridades das demandas das plenárias, vem todo o conselho. Aí vai ser todo o conselho. Quando a gente trouxe a conversa, a gente veio conversando com a secretária, que a gente veio conversando com a secretária Cibele, com o prefeito Major Sidney também, a ideia vai ser sempre aquela demanda de maior votação, né? As demandas de maior votação. E aí, claro, por exemplo, estradas. Digamos que as estradas foi a maior demanda nas audiências de Sapé. Teve 200 votos. Passagem molhada, 20 votos. Vai priorizar a estrada. Aí entra o papel do conselheiro, que vai dizer o seguinte: os conselheiros vão dizer assim, bom, nós precisamos o prefeito vai ter tanto de orçamento para fazer as estradas. Essas estradas, dentro desse orçamento, o valor, digamos, 5 milhões para construir estradas. Aí a gente vai destinar, qual é a prioridade dessas estradas? É que liga Sapé a Sobrado. É necessário essa estrada, é principal, é demanda, é prioridade essa? Pronto, então, pronto. Qual é a mas tem a outra, vai sobrar dinheiro para outra, então já inclua a outra também. Tantos quilômetros de lá, outra da região norte, da região sul, da área da zona urbana ou da zona rural, certo? Mas aí a prioridade vai ser a prioridade do prefeito vai ser aquilo que chegou nas três primeiras, né? Porque tem município que trabalha até com 5 prioridades. Aqui é 3, né? Então, vai ser essas prioridades. As 3 demandas mais votadas que serão atendidas pela prefeitura.
Claro, e aí, mas essas são aquelas votação macro que a gente chama, né? Por exemplo, habitação, educação, saúde, estrada, infraestrutura. Pronto, aí o prefeito vai pegar um exemplo de estrada, que está dentro da infraestrutura, foi a mais votada, pronto. Agora os conselheiros que vão dizer quais as prioridades para se construir essa estrada. É na zona urbana, na zona rural. Aí que entra o papel do conselheiro, porque é o conselheiro que vai, de novo, vai dizer, vai bater o martelo para debater aonde que será feita a determinada obra, certo? Que aí é isso, e é isso que fortalece a democracia, isso que fortalece a ferramenta chamada orçamento democrático, e o democrático ele não está só lá porque o prefeito o governador democratizou, deixou para as pessoas indicar as suas prioridades. A democracia faz parte justamente nesse diálogo entre os conselheiros, entre as comunidades. Dizer, ó, tipo, eu estou aqui porque a minha região optou por estrada, mas a outra lá está pedindo água. Vamos nos unir, eu fortaleço você e você me fortalece. Então é isso, é esse diálogo, é esse debate. Bom, gente, bom dia, né, a todos, bom dia a todas. Satisfação enorme estar falando aqui com vocês, conselheiras, conselheiros do Orçamento Participativo de Sapé. Fazer aqui o registro aqui de agradecimento à secretária de Planejamento, Cibele, ao secretário de Comunicação, Genival Júnior, a secretária da CGM, também da Controladoria Geral do Município, Rubenita, a Júnior, a nosso companheiro Ronaldo, que aqui se faz presente, representando o companheiro, o camarada Júnior Caroé, secretário do Orçamento Democrático. Queria me apresentar, dizer meu nome é Tiago Diniz, né, tenho 31 anos, hoje sou considerado o secretário mais jovem da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e com essa grande responsabilidade, secretária, de estar à frente de uma pasta como essa, de controle social, de uma pasta como essa que tem um elo verdadeiro, contínuo e permanente com a população da cidade. João Pessoa, hoje, ela é dividida em 14 regiões. Cada região dessa tem um aglomerado de bairros, são mais de 64 bairros na nossa cidade, mais de 180 comunidades. Então, é uma responsabilidade, de fato, muito grande condensar aquilo que vem da vontade popular para que a gente possa inserir no orçamento público. Queria dizer a vocês que João Pessoa, hoje, ela tem 3 fases da democracia participativa. Já tem 18 anos. Desde 2005, secretário, a prefeitura tem o orçamento democrático instalado em João Pessoa e ela passa por 3 fases. O orçamento democrático em 2005, o orçamento participativo se transforma em orçamento participativo em 2013 e na gestão do prefeito Cícero Lucena agora, a gente vai para a 3ª fase com a Secretaria Executiva da Participação Popular, onde a gente tem a missão de reformular e de reacender o ânimo dos conselheiros, porque o orçamento participativo em 2020 ele já estava numa certa decadência. E eu acho que a primeira mensagem que eu quero deixar aqui a vocês é essa, vocês que estão iniciando, é não deixarem a ferramenta ficar morna, não deixarem os conselheiros, não deixarem os funcionários caírem num comodismo. Isso é um perigo muito grande para essa ferramenta, né? E porque quando você está numa fase de decadência, para você reestruturar, restabelecer a ferramenta, é de fato um desafio muito maior. E aí a gente fez isso dentro de uma pandemia, a gente criou um programa chamado Programa Você Prefeito, dentro da Secretaria de Participação Popular, com o slogan Você Prefeito, participar é cuidar da cidade. E a partir dessa criação do programa, com a eleição de novos conselheiros lá em 2021, mesmo na pandemia, nós elegemos 380 conselheiros em João Pessoa. Esse número foi 50% maior do que a última eleição de 2019, quando não se tinha pandemia. Então, para a gente foi algo fundamental. E a gente trouxe um aliado que hoje está na vida de todos nós, que é a tecnologia. Então, a gente trouxe, naquele momento, em 2021, não só as urnas eletrônicas, por exemplo, a gente fez uma parceria com o TRE para que a eleição de conselheiros naquela época fosse feita com urnas eletrônicas. O TRE ficou apaixonado por esse movimento,
porque geralmente as pessoas pensam e imaginam que a democracia só existe na hora de votar, né, o que é um erro. O governador estava ontem no Instituto dos Cegos em João Pessoa e no último sábado na plenária do Brasil Participativo, e ele disse isso. Ele disse: as pessoas precisam compreender que a democracia ela acontece principalmente após a eleição, que é quando o cidadão, a cidadã, ele interage com o governo, ele interage com a sua comunidade, ele faz com que aquela onda de participação verdadeiramente aconteça. É porque muitas vezes a gente está ali acomodado, atrás de um sofá, apontando o dedo para a TV, para o jornal, dizendo aquele político não presta, aquele político não vale nada, mas a grande reflexão é: o que é que eu estou fazendo de diferente para mudar essa realidade? Né? Qual é a sapé que eu quero para os meus netos, para os meus filhos, para os meus vizinhos, daqui a 4, 5, 10 anos? Então, a gente precisa tomar uma decisão de tomar uma atitude. Né? E é por isso que é tão importante, sim, a função do conselheiro. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, no final da minha fala, do porquê que é importante a figura do conselheiro. E do porquê que o conselheiro ele é aquele grande canal que vai fazer com que a gestão possa errar menos. Porque se vocês forem avaliar, quem é que tem fiscais por toda a cidade, voluntários, não recebe um centavo por isso, e que retornam para a prefeitura aonde está o diagnóstico do problema? Porque muitas vezes quem conhece a realidade da comunidade, do bairro, não é o técnico da prefeitura, é o morador que vive ali, é o morador que sente na pele, e o conselheiro representa essa dor, esse diagnóstico e essa solução ao mesmo tempo. Muitas vezes quem nos diz lá em João Pessoa a solução de determinados problemas de uma comunidade é o conselheiro do programa Você Prefeito. Então, entendam esse grande valor enquanto gestão, e vocês, conselheiros, entendam que vocês são agentes imprescindíveis para uma cidade poder avançar em todas as políticas públicas. E aí, eu quero dizer a vocês que após esse processo de 2021 que eu falei, trazendo as tecnologias, dentre elas, e aí já é uma dica, a gente adotou um sistema online de votação das demandas, das prioridades. Então, 15 dias antes de cada plenária em 2022, que nós fizemos, nós abrimos um sistema do Você Prefeito, para que o morador de qualquer daquelas regiões que ia ter a plenária, pudesse votar quais as 3 prioridades que ele entendia que eram prioridades para o governo municipal investir. E aí, a partir disso, nas 7 audiências que nós tivemos, nós extraímos de forma tecnológica, com percentual, com gráfico, com tudo aquilo que a tecnologia nos oferece, o que de fato João Pessoa, em todas as suas 14 regiões, queria para a cidade. Por que eu falo que é importante ter a tecnologia? Porque às vezes o cidadão, ele sabe que vai ter a plenária, mas ele não pode ir, porque é uma mãe de família, porque às vezes o horário não permite, às vezes o cidadão está no trabalho. Então, olha que interessante é não deixar esse cidadão deixar de participar. Então, você traz a tecnologia. Mesmo de casa, eu posso participar e eu posso dizer o que eu quero para a minha região. E ao final da plenária, num telão como esse, nós apresentávamos a soma daquilo que era discutido na plenária com a soma daquilo que a gente ouviu nos últimos 15 dias antes da plenária pela população. E a gente apresentava para o prefeito, para o staff da prefeitura, aquilo. Então, fica como sugestão essa nossa experiência lá na cidade de João Pessoa. Passando por essa questão do histórico, ano passado, como eu falei, tivemos 7 audiências, foram mais de 12 mil pessoas que a gente conseguiu ouvir e participar através dessa ferramenta. Uma coisa que eu acredito que seja fundamental é o comprometimento do gestor público municipal principal da cidade, que é o prefeito. E aqui, eu sou suspeito para falar do Major Sidney, porque eu conheço ele, mas eu digo que o primeiro start para uma ferramenta dessa acontecer é ter o comprometimento do prefeito da cidade. Se, em primeira ordem, o prefeito não tiver o comprometimento com essa ferramenta, esqueça. Não anda. Vocês vão estar verdadeiramente enxugando gelo. E eu estou dizendo isso porque eu sei que o prefeito Major Sidney, ele tem esse comprometimento com a cidade de Sapé. E o segundo, não adianta o prefeito ter esse comprometimento
ter esse compromisso com a ferramenta do orçamento participativo, se os auxiliares não têm a sensibilidade de ouvir aquilo que vem das ruas. Então, o segundo ponto que eu deixo aqui é: tem que ter o comprometimento do prefeito, mas tem que ter a sensibilidade do secretário de Educação, da secretária da CGM, da secretária principalmente do Planejamento, do secretário de Comunicação, para divulgar as ações do orçamento participativo. Não adianta ser um orçamento participativo apagado. A cidade precisa compreender que ela pode participar da tomada de decisão de governo. Então, isso cabe muito à Secretaria de Comunicação. Precisa ter essa massificação das reuniões ordinárias, das plenárias que vão acontecer e que estão acontecendo, e tudo isso. Uma outra coisa importante é se ter uma constância nessas reuniões e nas visitas com os conselheiros. Não façam uma reunião agora e outra só daqui para depois do São João. Mantenham constância. Uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 45 dias. É preciso ter constância. E quando eu falo disso, é porque quando eu disse que a ferramenta do orçamento participativo em João Pessoa estava em decadência, era porque não se tinha mais uma constância nas reuniões, nos encontros. Os conselheiros estavam cabisbaixos, as demandas não saíam do papel. Vi um companheiro aqui falar, não adianta. Agora é preciso também que o conselheiro compreenda que nem tudo aquilo que é demandado vai ser possível ser concretizado naquele momento. Porque eu sempre falo de uma forma mais didática que o orçamento público, ele é como se fosse uma feira que nós vamos fazer na nossa casa. Às vezes a gente tem um orçamento lá de 600, 700 reais, estou dando um exemplo. Às vezes nem estuda, às vezes tem 400, uma família. E aquele dinheiro ali você vai fazer o papel, ó, vamos lá, vou dividir aqui, é 50 reais para fruta, é 50 reais para comprar os ovos, para comprar algum tipo de verdura, é mais 100 reais para comprar a carne, e você vai dividindo esse orçamento. Vai ter mês que não vai dar para você comprar tanto de carne, aí você diminui no orçamento, aí você troca por uma coisa mais barata, por uma salsicha, por uma linguiça, e a gente vai tentando equilibrar esse orçamento. Da mesma forma é com o orçamento público, onde a gente tem, através de uma lei, que é a lei orçamentária anual, todos os anos, um recurso separado para a educação, um recurso separado para a saúde, para desenvolvimento humano, social, para meio ambiente e assim sucessivamente. Então, quando a gente for falar, e vocês são condutores dessa mensagem, quando vocês forem conversar com os vizinhos, com a população, deixem isso muito claro, que nem tudo aquilo que é demandado vai ser possível fazer, porque nós precisamos trabalhar com isso que eu estou falando. O que é que eu estou falando? Prioridade. Nós precisamos priorizar esse orçamento. Dentre 10 problemas, nós vamos escolher 3 problemas. Aí o prefeito ou a secretaria de planejamento vai dizer, olha, vocês escolheram 3 problemas, mas a gente ainda vai ter que afunilar ainda mais. A gente só vai poder conseguir resolver 2 problemas. Aí a comunidade que vocês vão mobilizar, que vocês vão dialogar, é que vai dizer qual problema vão resolver. Qual que será o problema que vai impactar melhor na sua resolução por parte da Prefeitura de Sapé. Então é dessa forma que a gente entende que a prioridade é algo que não pode sair da cabeça do conselheiro. Eu digo isso porque em João Pessoa a gente tem muitos conselheiros ainda que parece que entendem a Secretaria da Participação Popular como um depósito de demanda. Todo dia, bueiro, cajepa, buraco, terraplanagem, a todo momento. A gente, claro que a gente vai tentar atender, porque a gente precisa ter uma articulação boa com todas as secretarias. O secretário da Participação Popular, do Orçamento Participativo, tem que ter a habilidade de dialogar com a secretária da Educação, com a secretária de Planejamento, com o secretário de Saúde. Tem que ter. Se não tiver essa entrada, não tiver essa habilidade de diálogo, é bem difícil também, né? Mas aí, entendendo que ele pode levar essas demandas do dia a dia, que são demandas recorrentes da população, mas que o objetivo final da secretaria, a finalidade não é essa.
A finalidade desta secretaria é democratizar o orçamento, é inserir a população e o povo dentro do orçamento público. Essa é a grande missão dessa secretaria, porque senão a gente se torna uma ouvidoria, que todos os dias recebe lá centenas de milhares de reclamações, de sugestões dos cidadãos. E essa secretaria não é uma ouvidoria, simplesmente. Essa secretaria é a grande propulsora para que as políticas públicas possam chegar a quem mais precisa. E aí eu vou para a fase de intermediação e finalizando a minha fala, daqui a pouco, falando também dessa grande problemática que o orçamento participativo muitas vezes tem, ao causar uma certa ciumeira com a Câmara de Vereadores. Isso não é uma exclusividade que vocês aqui vão encontrar. Lá em João Pessoa nós tínhamos muito isso, e nós estamos quebrando dia a dia essa lógica. Porque é preciso compreender, uma coisa é a democracia representativa. Ou seja, nós elegemos pessoas que vão nos representar de maneira legal através de um mandato. Vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente da República. Isso é uma coisa. Eles estão legitimamente defendendo os seus interesses. E uma outra coisa é a democracia participativa. É o poder executivo interagindo diretamente com a população. E percebam que uma coisa não anula a outra. E é isso que vocês, como gestores, precisam tomar como um desafio de trazer os vereadores para perto. Não existe uma guerra entre vereadores e conselheiros, vereadores e orçamento participativo. Se começar a acontecer isso, tentem quebrar o mal pela raiz, porque isso só faz atrapalhar a cidade e o desenvolvimento dela. Porque muitas pessoas acham que o secretário do orçamento participativo é porque vai ser depois vereador, porque ele... Então, quebrem essa história. Dialoguem com os vereadores, tragam para perto, não mostrem a eles que a secretaria do orçamento participativo é um monstro. É um monstro que não, pelo contrário, vereador, imagina aquela demanda que o senhor luta há tantos e tantos anos para resolver junto à prefeitura, e que essa demanda vai ter o reforço agora de toda uma população, de toda uma comunidade, vai ter respaldo popular. Então, ele vai ganhar com isso, a cidade ganha com isso, e os conselheiros ganham com isso. Então, é muito importante ter essa noção de que a democracia representativa, ela não é uma democracia que entra em pé de guerra com a democracia participativa. Então, eu queria citar alguns exemplos, rapidamente, dizer que lá em João Pessoa, recentemente, nós destravamos uma demanda de 50 anos. Tinha uma rua num bairro chamado Grotão, acho que você conhece, Rua Brasília. Na Rua Brasília, essa rua, ela era intransitável. E ela foi passada para o orçamento democrático, lá em 2006, 2007, ninguém resolveu. Ou seja, só ouviram, mas não praticaram. Ela passou pelo orçamento participativo 2013, 2014, 2015, novamente nas plenárias. Foi passada a demanda, ninguém resolveu. Em 2021, nós chegamos, através da gestão do prefeito Cícero,